Olá pessoal, é com alegria que estamos iniciando nossa quarta unidade, Sala de Recursos e Deficiência Intelectual, com o objetivo de refletir, compreender esse espaço na inclusão. Abordaremos o trabalho do professor na sala de recurso, a gestão dos processos de aprendizagem e avaliação, as estratégias e metodologias de acompanhamento. Inicio essa unidade com a seguinte reflexão. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Nós somos especiais no mundo que Deus criou. As pessoas não são iguais, são diferentes, mas afinal todas são especiais. Nós iniciaremos agora abordando um pouquinho sobre um tipo de pedagogia frequente nos meios educacionais, e especialmente quando se refere ao nosso aluno com deficiência intelectual. Trata-se da pedagogia da negação. O que é essa pedagogia? É uma prática pedagógica que explora apenas a aprendizagem mecânica. Ela é baseada na repetição, na memorização e não apresenta sentido nenhum para o aluno. É uma prática em que o professor ele não reconhece o aluno deficiente intelectual como um sujeito capaz, não visualizando potencialidade, causando sérios prejuízos para a aprendizagem e a autodeterminação. O professor, nessa pedagogia, ele acaba se fechando na pedagogia da negação, negando o direito do aluno com deficiência intelectual de aprender partindo de um contexto. Outro fator relevante que contribui com a pedagogia da negação é a superproteção. O professor que protege demais acaba não propondo atividade desafiadora com receio do aluno não reagir de forma positiva. Dessa forma, acaba elogiando o seu aluno sem ele ter tido o esforço suficiente. A situação ainda se agrava quando o professor resolve as situações cotidianas que deveriam ser realizadas pelo aluno. O professor ele passa a não reconhecer nesse aluno capacidade cognitiva, as quais convém mobilizar para favorecer a melhor interação com o meio onde ele vive. Consequentemente, então, eles negam um aspecto absolutamente fundamental do desenvolvimento humano, o saber, o intelectual. Contrária da pedagogia da negação, a pedagogia da inclusão é a melhor forma de promover a solidariedade entre os alunos com necessidades educativas especiais e seus colegas. A interação social, a acolhimento, a valorização. De acordo com a Unesco, o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças elas devem aprender juntas, independentemente de qualquer dificuldade ou diferenças que elas possam ter. As escolas inclusivas, elas devem reconhecer, responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto os estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e ainda assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, de modificação organizacional, estratégia de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades. Dentro das nossas escolas inclusivas, a criança com necessidade educativa especial deve receber qualquer apoio extra que possa precisar para que lhes assegure uma educação efetiva. Portanto, diante desse cenário, a pedagogia da inclusão, ela irá proporcionar autonomia e independência. É uma aprendizagem com real significado para o aluno, real mesmo, com atividade que vai mobilizar o raciocínio, situação de aprendizagem que tenham raízes nas suas experiências vividas pelo aluno. Enfim, vai reconhecer o potencial do aluno na nossa pedagogia inclusiva. A educação especial, prevista na Constituição Federal de 88, ela foi regulamentada pela LDB 9.000/3094 em 96. Ela foi definida como uma modalidade de ensino a ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino aos alunos com deficiência. Diante desse cenário, cabe destacar que em 1988 o MEC ele lançou um documento contendo as adaptações que deveriam ser feitas nos parâmetros curriculares nacionais
a fim de colocar em prática estratégias para a educação de alunos com deficiência. Em 2001, o MEC publicou as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Esse documento, ele configura a educação inclusiva como ação política, cultural, social, pedagógica, em defesa ao direito de uma educação de qualidade e à organização de um sistema educacional inclusivo, tendo como público-alvo alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são as crianças TGD, e alunos com altas habilidades. Considera-se que alunos com deficiência são aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. São aqueles que têm interação com diversas barreiras, podem ser restringidas sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aquelas crianças que apresentam alterações qualitativamente das interações sociais, recíprocas e na comunicação. Elas apresentam um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Inclui nesse grupo alunos com autismos, síndrome do espectro do autismo e as psicoses infantis. E o conceito de alunos com altas habilidades de superdotação são aquelas pessoas que demonstram uma potencialidade elevada em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas. São as áreas intelectuais, nas áreas acadêmicas, nas áreas de liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam altas e elevada potencialidade na criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão a dislexia, a distorgrafia, a descalculia, os transtornos de atenção, a hiperatividade, entre outros. Lembrando que esses transtornos aqui citados, gente, eles não têm direito ao professor de apoio, mas a criança ela é atendida na sala de recurso desde que tenha laudo médico. Então, gente, o trabalho do professor nesse atendimento na sala de recurso, ele é voltado para todos esses alunos que nós falamos, mas nós vamos priorizar hoje a deficiência intelectual. Ele se caracteriza essencialmente pela realização de ação específica sobre os mecanismos da aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. O AEE, ele é realizado essencialmente na sala de recurso multifuncional. O professor, no atendimento, ele deve propor atividade que vá contribuir para a aprendizagem de conceitos, além de propor situações vivenciais que possibilite esse aluno organizar o seu pensamento. Esse atendimento, ele deve ser fundamentado em situação-problema, que exija que esse aluno utilize seu raciocínio para a resolução de um determinado problema. Para desenvolver o AEE, é imprescindível que o professor, ele conheça esse aluno, ele conheça as suas particularidades, para além da sua condição cognitiva. O trabalho do professor é ajudar o aluno com deficiência intelectual a atuar no ambiente escolar e fora dele. Ele precisa considerar a especificidade cognitiva do aluno, as especificidades que dizem respeito principalmente à relação que ele estabelece com o conhecimento que promove sua autonomia intelectual. Na sala de recurso, o professor, então, ele tem a função de identificar, elaborar, organizar recurso pedagógico e de acessibilidade que elimine as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, atendendo-as no turno inverso ao da escolarização. O professor, então, ele tem um papel muito importante nesse processo. O trabalho pedagógico na sala de recurso, ele é centrado na aprendizagem do aluno. E o professor é um agente mediador do processo de aprendizagem. Ele tem o compromisso de compreender as dificuldades, levando sempre em consideração as diferenças individuais e proporcionar atividade motivadora,
despertando assim, nessa criança deficiente intelectual, um sujeito desejante, como forma de explicitar o papel do professor de AE. Cabe ainda situar as atribuições pertinentes a esse profissional. Ele vai identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade. Ele vai propor estratégias considerando as necessidades específicas dos nossos alunos público-alvo. Ele vai elaborar, executar um plano de atendimento educacional especializado. Ele vai avaliar a funcionabilidade, a aplicabilidade dos recursos pedagógicos de acessibilidade. Organizar o tipo e o número de atendimento aos alunos na sala de recurso. Acompanhar a funcionalidade, a aplicabilidade dos recursos na sala comum. Estabelecer parcerias também com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégia e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Vai também orientar professor, família, sobre os recursos pedagógicos de acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar, usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. Esse professor vai estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. O atendimento, então, à criança com necessidade educacional especializada deve correr sem pressa, de forma gradual, pois essas crianças, elas não conseguem absorver grande número de informações ao mesmo tempo, ou em períodos igualitários de tempo. Também não deve ser apresentada a essas crianças grandes informações, ou então informações isoladas ou mecânicas. É importante que a aprendizagem aconteça de forma prazerosa e estimulante. O professor, ele vai criar condição desafiadora em sala de aula, que vai contemplar a diversidade, para que cada aluno possa explorar a aprendizagem e as suas possibilidades, construindo novos paradigmas, propiciando a aprendizagem para todos. Na educação inclusiva, os professores da sala de recursos, gente, eles devem buscar um ensino que vise o respeito mútuo aos alunos, o qual ele deve favorecer o desenvolvimento da consciência, mostrando que todos são iguais, independentemente de sua etnia, situação econômica e suas demais diferenças. O papel do professor é também o de ampliar os currículos, fazendo com que se flexibilizem diante das diferenças de seus alunos e que deixe de lado a visão conservadora, destacando então a inclusão como inserção social, que tenham como objetivo ultrapassar as fronteiras e dar apoio na construção do saber, semeando então uma escola integrada na inclusão. Nessa perspectiva, então, o professor da sala de recurso, ele deve também realizar atividade as quais vai estimular o desenvolvimento do processo mental, vai estimular a atenção, a percepção, a memorização, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, a linguagem, entre outros. Esse professor, ele vai proporcionar ao aluno o conhecimento do seu corpo, levando-o a usá-lo como instrumento de expressão, consciente na busca de uma independência e na satisfação de suas necessidades. Iremos também fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, para opinar, para escolher, tomar iniciativa a partir de suas necessidades e motivações. Vai propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e não a discriminação. Esse professor, ele vai preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, nós abordamos o papel do professor, que é extremamente significativo no nosso processo de escolarização.
E o processo avaliativo? Como é que ele acontece na sala de recurso? O professor, ele vai explorar todos os canais de conhecimento da criança. Ele vai avaliar a experiência com o mundo, suas formas de interação, suas maneiras particulares de aprender. O mesmo se dá em uma relação em que o aluno com deficiência intelectual, ele passa a conhecer sua forma peculiar de se relacionar com o mundo e com o conhecimento. O docente, ele deve ser um observador, apoiado pela equipe pedagógica da escola, que deve possibilitar recursos para a melhor organização das condições em que ele ensina. Isso nos remete também no processo de avaliação pedagógica. Na sala de recurso, o aluno com deficiência intelectual, como já foi mencionado, ele poderá ser avaliado em função dos seus aspectos motores, nos aspectos do seu desenvolvimento, na expressão oral, na escrita, no raciocínio lógico-matemático, no funcionamento cognitivo, na questão da afetividade. Podemos avaliar o comportamento, a interação, qual a relação que o aluno estabelece com o saber. Essa avaliação, ela deve ser realizada preferencialmente através de situação lúdica. Então, preciso abusar da ludicidade, as quais devem permitir a livre expressão do aluno. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é conhecer o meu aluno, é realizar um estudo de caso que vai visar construir um perfil desse aluno, para que possibilite posteriormente elaborar um plano de intervenção que eu irei realizar nesse atendimento. Eu deixarei o modelo desse plano na sala virtual. Então, esse deve ser efetivado por nós, professores da sala de recurso, em colaboração com o professor do ensino comum, professor de apoio, e com os demais outros profissionais que trabalhem com esse aluno no contexto da escola e fora da escola. A avaliação, ela deve ocorrer em diferentes ambientes, em diferentes momentos. Então, gente, a avaliação, ela vai alcançar 3 ambientes principais do aluno: a sala de recurso, a sala de aula, a família. A avaliação, ela vai ser realizada na sala de recursos, na sala de aula, então ela vai visar recolher informação sobre o aluno, os seus aspectos principais: o desenvolvimento intelectual, o funcionamento cognitivo, a sua expressão oral, o meio ambiente, as aprendizagens escolares, o desenvolvimento afetivo social, as interações sociais, a interação comportamental, atitudes em situação de aprendizagem, o desenvolvimento psicomotor. A partir das informações, então, obtidas nesses ambientes, a avaliação do professor do AEE vai construir o perfil do aluno, bem como identificar a natureza do problema que mobilizou o encaminhamento desse aluno para a sala de recurso. Abordaremos aqui os principais aspectos. Vamos lá? Então, gente, em relação ao aspecto motor, é importante que o professor, ele observe se o aluno é capaz de manipular objetos de diferentes texturas, formas e tamanhos. Se ele é capaz de pegar o lápis para pintar, desenhar, bem como para fazer o traçado das letras. No caso do aluno apresentar acentuadas dificuldades motoras que impeçam o movimento necessário para realizar desenhos ou traçado das letras, o fato de apresentar dificuldade motora não impede o aluno de participar de atividades de escrita ou de pintura, pois são muitas as possibilidades que o aluno pode ter para expressar essa representação gráfica de mundo. Para avaliar o desenvolvimento da expressão oral, o professor ele deve observar se o aluno compreende determinadas mensagens e recados. Se esse aluno é capaz de expressar suas ideias de modo coerente, com contexto, mesmo quando ele não é capaz de falar. Ainda com relação à expressão oral, o professor ele precisa verificar se esse aluno verbaliza de forma clara suas ideias,
se ele faz uso ao falar de um vocabulário amplo e diversificado. O aluno poderá ainda relatar situações vivenciadas ou ainda usar pranchas de comunicação ou jogos educativos para expressar seu conhecimento. Todos esses recursos, eles virão possibilitar a expressão oral do aluno e vão oferecer informação importante ao professor no sentido de compreender a expressão verbal e a não verbal do aluno. O raciocínio lógico-matemático é aquele aprendizado da matemática. Ele pode ser uma fonte de desenvolvimento intelectual e social muito importante para os alunos que apresentam a deficiência intelectual. Para isso, é essencial que os aprendizados façam sentido para ele. É preciso que esses alunos sejam capazes de ver a pertinência dessa aprendizagem em situações concretas, muito frequentemente no ensino da matemática. Para os alunos que apresentam a deficiência intelectual, apela unicamente para os aprendizados mecânicos fundamentados na repetição e na memorização. O sentido que o aluno imprime às suas ações e o significado que dá aos signos linguísticos e matemáticos que manipula são, gente, determinantes para o processo de aprendizagem. Logo, então, a intervenção do professor deve ser proposital para que o aluno dê sentido ao que se faz e ao que expressa. O professor da classe regular é o responsável pelo ensino da matemática na sala. Vamos deixar bem claro. Enquanto que o professor na sala de recurso, ele não deve substituir o trabalho do professor da sala regular. Ao professor do AEE, cabe conhecer o que o aluno sabe em sua função, cabe conhecer as experiências de vida, inclusive na sala. A forma como o aluno se relaciona com o saber tem um papel importante em seu processo de aprendizagem. Se esse aluno se percebe como um sujeito de aprendizagem capaz de contribuir ativamente com a construção de saber no interior de seu grupo, ele certamente terá uma motivação muito maior na mobilização dos seus mecanismos de pensamento. A sala comum se constitui espaço privilegiado para essa troca de saber nas diferentes áreas do conhecimento. As pessoas que apresentam deficiência intelectual podem ter dificuldades no plano socioafetivo, especialmente no que se refere à construção da linguagem de si mesmo. Aspectos como a exclusão social, a dificuldade de interpretar as atitudes e os comportamentos dos outros em relação a si, a dificuldade de fazer entender pelos outros e, enfim, as experiências de fracasso nas diversas situações da vida cotidiana se constituem fatores suscetíveis de contribuir para essa situação. Uma baixa autoestima pode interferir na motivação do aluno que apresenta deficiência intelectual, quando ele está em situação de aprendizado ou de resolução de problema. A avaliação do professor na sala de recurso não pode desconhecer vivências culturais desse aluno. Uma fraca assimilação dos costumes e da cultura do próprio meio pode influenciar na construção de um pensamento pouco sociabilizado. O professor, ele deve levar em consideração todas essas características no momento de intervir junto ao aluno que apresenta deficiência intelectual. Porém, o professor deverá, sobretudo, mostrar-se plenamente consciente que é muito mais nos gestos e nas atitudes que nas palavras que o aluno se apresenta a deficiência intelectual e ele é capaz de expressar seu funcionamento, seu sentimento. No funcionamento cognitivo, é outro aspecto importante a ser avaliado na sala de recurso. É a relação de que o aluno estabelece com o saber. Se ele mantém uma relação positiva ou se, ao contrário, o aluno não manifesta nenhuma motivação pelos conteúdos escolares. O professor, ele vai avaliar essa dimensão a partir da proposição de atividades pedagógicas
tais como aquelas acima citadas, nas quais ele observa o modo como o aluno as realiza. Ele poderá também considerar esse aspecto a partir das informações oferecidas pelo professor no ensino comum. Então, a avaliação na sala de aula, o professor na sala de recurso, ele vai avaliar como o aluno se relaciona com o conhecimento, como ele responde às solicitações do professor, como ele se manifesta a atitude de dependência ou autonomia e se é necessário o uso de recursos ou de equipamentos ou de materiais para acessibilidade ao conhecimento. O professor, ele vai avaliar também se o aluno vai apresentar melhor desempenho em atividades individuais ou em pequenos grupos. Enquanto que a avaliação junto com a família, ela vai selecionar informações a respeito do aluno, sobre o seu desempenho, o desempenho nas atividades em casa, bem como sua relação com o ensino e com os conteúdos escolares. É importante que o docente do AEE compreenda como o aluno se comporta em casa do ponto de vista da comunicação, da interação com os familiares e em que situações ele manifesta atitudes de autonomia e de dependência e como a família se relaciona com ele, ou seja, se há manifestação de superproteção ou de abandono. Esse contato com a família, gente, é fundamental para que se possa conhecer o comportamento do aluno no ambiente familiar, quais são suas preferências, como ele se relaciona, o que ele gosta de fazer durante todos os momentos livres e quais são as expectativas da família em relação ao aluno na escola e fora dela. Portanto, pessoal, a ação pedagógica realmente, depois de tudo aqui mencionado, é valorizar as potencialidades. Cada vitória e cada progresso enxergado, enxerga-se esse aluno além da deficiência. Apresento aqui para vocês uma pequena amostra de materiais confeccionados nas salas de recursos para atender esse público-alvo. Então, nós temos aqui correção 1, material para utilizar as cores primárias, as figuras geométricas. Todos esses recursos foram criados e confeccionados pelos professores da sala de recursos para atender às necessidades específicas de cada aluno. São recursos utilizados com materiais reciclados e de fácil confecção. Então, pessoal, estamos chegando à reta final dessa disciplina e concluímos que incluir é construir pontes e não muros. Agradeço a todos pela companhia e que possamos enxergar o outro através de outro prisma, longe dos rótulos, longe dos conteúdos, longe daquelas avaliações e formalidades. Que possamos perceber e alegrar-nos com a simplicidade das ações, sem pressa, sem tempo, enxergando essa nossa criança com deficiência intelectual como um ser com experiência cultural, com anseio, criança como qualquer uma outra, com medo, com incerteza, com conteúdo inato, que estão apenas adormecidas e prontas para que alguém possa descobrir. E esse alguém pode ser você. O melhor sentimento do mundo é ver alguém sorrir e saber que você é o motivo. Ser professor para a inclusão é uma missão que vai envolver amor, doação, partilha, coletividade, possibilidades, fazendo da aprendizagem uma grande aventura que reconhece e valoriza as potencialidades dos alunos. Um forte abraço, agradeço a todos pela oportunidade de estarmos juntos. Estaremos lá no ambiente virtual de aprendizagem para qualquer dúvida e esclarecimento. Sigam firmes, fortes na inclusão. Um abraço.